Olá, queridos irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria, envolva a cada um de nós e nossas famílias. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos falar sobre a Mãe de Deus está sentada à direita do Rei, que é a Gebirá, em aramaico, rainha, mãe. Então esse é o tema de hoje e nós vamos fazer a leitura que está no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos de 41 a 45. Pegue a sua Bíblia e nos acompanhe. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança se agitou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: "Você é bendita entre as mulheres e é bendito o fruto do seu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque vai acontecer o que o Senhor lhe prometeu." A liturgia desse domingo, a igreja nos chama a refletir sobre os Reis Magos. Mas nós entendemos por que os Reis Magos foram até Jesus e entregaram ouro, incenso e mirra à sua mãe Maria? Porque à direita do rei está a rainha, a Gebirá, a mãe do rei. Da onde vem esse ensinamento? Vem do Antigo Testamento. Se a gente pegar o livro dos reis, que conta a história dos reis de Israel, se a gente vê em 2 Reis 8:25, o rei Ocosias, ele honrou a sua mãe Atália, porque é a mãe do rei, é aquela que tem o privilégio de estar do lado do rei, não é a esposa. E nós podemos constatar isso justamente com o rei Davi, que é o segundo rei de Israel, e é o rei que recebeu as revelações de Deus para construir a sua casa. Então a gente pega em 1 Reis 1:15, quando Davi está morrendo, a sua esposa, uma das 700, Betsabé, foi visitar o rei. E ela se prostrou diante do rei para pedir permissão para se aproximar do rei. Em 1 Reis 2:19, quando Salomão já era o rei de Israel e sua mãe Betsabé se tornou a rainha-mãe, quando Betsabé vai procurar o rei Salomão, ele se levanta do trono, o rei se prostra diante da sua mãe, depois ele volta a sentar no trono e trazem outro trono para que Betsabé se sentasse. À direita do rei está a rainha, a Gebirá, aquela que Deus escolheu para estar ali acompanhando o rei. Muitas vezes os reis eram nomeados crianças. Então a mãe, ela estava sempre ali tutelando o rei para que ele se mantesse no caminho de Deus. Então, o que a igreja tem hoje como Maria, a mãe de Jesus, a mais venerada, é de acordo com as Escrituras Sagradas. Porque Isabel diz: "Como posso merecer que a mãe do Senhor venha me visitar?" Por que Isabel falou isso? Porque ela ficou cheia do Espírito Santo quando escutou a saudação de Maria. Porque onde Jesus chega, aqueles que têm um coração puro, eles se abrem a Jesus. E muitas vezes, nós católicos, ofendemos a Mãe de Deus por querer, na nossa humanidade, querer impor a ela uma glória que não é dela. Não é, Isabel? Sim, a casa de Deus, né? A gente vê, né, você está fazendo a leitura dos reis, quem fez o primeiro templo dedicado, né, a Deus foi Salomão. Sim. Então foi feito um grande templo para Deus morar, para que ele colocasse os seus pés. Então a casa
todos os templos, todas as igrejas que existem, elas são templos de Deus, casa de Deus. Existe uma diferença em que algumas são dedicadas a alguns santos. A Nossa Senhora, São Francisco, Santo Antônio, São Pedro, mas eles são dedicados. Mas nós não podemos nunca colocar o divino, né? Aliás, a criatura acima do divino. A casa sempre será de Deus. Podemos fazer uma dedicação, como lá a Aparecida do Norte. Lá, de uma forma errada, as pessoas colocam que é a casa da mãe. Não é. Ela mora junto com Deus, mas a casa é de Deus. Dedicada à nossa querida intercessora, aquela que entre os santos é a de maior veneração, Nossa Senhora. A casa é de Deus, dedicada a Nossa Senhora Aparecida. Então, nós temos que ter até um certo cuidado em relação a isso, para que a gente não ofenda a própria Nossa Senhora, que em todas as suas aparições sempre apontou a quem? Ao seu Filho Jesus. Ela nunca chamou nas aparições nada para ela. Ela nunca se engrandece. Ela sempre se diminui e aponta o seu Filho. Então temos que ter um certo zelo. Já falei isso várias vezes, em várias catequeses, em vários encontros de crisma, mas eu gostaria de estar falando aqui novamente. Às vezes o pecado entra nas nossas vidas de forma muito sorrateira. Então temos que ter cuidado, porque o diabo ele é ardiloso. E ele não vem como é pintado nas figurinhas, né, de vermelho, com os chifrinhos e o tridente. Não. O Papa Francisco fala que o diabo é educado. Ele chega manso, é teu amigo, e depois te dá uma alfinetada. Eu tinha um livro que eu li quando eu era jovem que falava que o diabo ele é colorido, né? Ele é cor-de-rosa, ele se apresenta da melhor forma possível. Um camaleão, né? Pra quê? Pra poder te cativar. Claro. Porque ele não vai conseguir cativar ninguém se ele aparecer da forma que ele realmente é. Então ele vai aparecer para você de forma colorida, de forma agradável à sua visão. Então temos que ter cuidado quando em casa nós usamos o nome da Sagrada Família de forma errada. Maria, quantas vezes culturalmente se coloca na boca da gente, se colocou desde criança de forma jocosa, de forma debochada o nome de Maria. Lembrem comigo, Maria vai com as outras, Maria chuteira, Maria gasolina e tantas coisas assim. Vocês veem por que usa o nome de Nossa Senhora? Para denegrir a Sagrada Família. Aí você pode me dizer, mas Isabela, qual o problema? Qual o problema? Então use o seu nome. Então vou botar Isabela gasolina. Isabela, claro que vai se associar a uma pessoa. Então, vejam bem. Olha a maldade do demônio. José das Couves, Zé ninguém, Zé e tantos Zé que colocam absurdamente. Porque justamente, pensem comigo, porque José e Maria são nomes usados para coisas depreciativas, debochadas. Porque o demônio é assim. Então, meus amigos, meus irmãos em Cristo, a casa também é de Deus. E também temos que ter uma mudança no nosso dia a dia em falar, eu adoro bolo, eu adoro essa novela, eu adoro esse filme. Você não
adora não, você gosta. Porque adorar é só a Deus. E em Jesus Cristo Eucarístico. Até eu estou falando assim na questão do termo, eu só adoro a Deus. Eu só tenho, só a Ele é devida a toda a adoração. Não é isso que nós falamos na igreja? Então, não podemos também usar dessa forma o termo adorar. Igual outra coisa também, a minha cervejinha é sagrada, o meu horário de descanso é sagrado, a minha televisão... Não é, gente, por favor, sagrado só as coisas relativas a Deus, sagrado só aquilo que vem de Cristo, da Santíssima Trindade. Por isso que muitas vezes a gente vê a falta de zelo, a falta de cuidado, a falta de respeito às coisas realmente divinas. Porque estão colocando as coisas muito relativas, muito comuns a todos, a tudo. Trazendo o mundanismo para dentro da igreja. A tudo. Gente, uma coisa que eu percebo, Evandro, quando nós chegamos na igreja, nós fazemos a nossa, colocamos um joelho no chão, quem pode, quem não pode faz uma reverência profunda, mas lá no altar, isso tem que ser muito mais bem feito, muito mais evidenciado, porque além de você estar fazendo para a majestade que está ali, o Rei dos Reis, aquele que é o único que devemos dar louvores e glórias, que é tudo isso que se passa na missa, as pessoas, até engraçado, cada um faz de um jeito e faz com a pressa que parece que só faz assim, eu nem sei, uns fazem, parece que tá matando um mosquito, não sei, não entendo a pressa, a falta de zelo. Gente, se você vai passar em frente ao altar, se você vai estar em frente ao altar, da onde vai acontecer o sacrifício da missa, onde Jesus vai se prostrar, vai se doar, você tem conhecimento, você tem um entendimento daquilo que acontece ali, e você não tem a capacidade de fazer a sua adoração naquele momento, prestar a sua homenagem dignamente. Vamos refletir sobre isso. Tantos ministros da Eucaristia que estão perdendo esse zelo. Tantos ou não foram ensinados? Não, alguns foram ensinados, mas estão perdendo os coroinhas. Sabe? Temos que fazer, gente. O povo de Deus, que somos sacerdotes, todos nós batizados somos sacerdotes e somos chamados a isso. A gente vê no Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento, o Novo Testamento, ele não veio para acabar totalmente com o Antigo Testamento. Não, ele veio para complementar. Dá pleno sentido do que Deus falava através dos profetas, anunciando Jesus, mas eles não entendiam. Então, se você lê o Antigo Testamento, você vai ver que se não fosse feita as ofertas, os sacrifícios da forma correta, muitos sacerdotes morriam. Os dois primeiros. Deus chamou primeiro Arão e seus 4 filhos. 2 deles morreram porque botaram fogo irregular. Irregular. Você imagine na missa, aonde tem um rito sagrado. Quem faz diferente, já está morto. Hoje não há uma morte... Não fisicamente, mas espiritualmente, já deixou de ser católico. Não existe hoje uma morte física como havia naquela época, porque o coração era mais duro, mas hoje, com todo o ensinamento que Cristo nos deixou, há uma morte pior, que é a espiritual, a da alma. Então, meus irmãos, vamos prestar atenção, vamos ter mais zelo, vamos ter mais cuidado com o sagrado, com o que falamos. Não é qualquer coisa. Vamos nos informar, vamos estudar, vamos ler a palavra. Não vamos nos apresentar ao serviço somente por nos apresentar
e para ter um cargo dentro da igreja ou para querer ficar em evidência. Nós vamos fazer aquilo que Deus nos chama com zelo, com carinho, com amor, todo o amor e toda a dedicação que Deus merece. Isso é que Ele espera de nós quando Ele nos chama. Ele nos chama a conhecê-lo, porque a gente só ama realmente aquilo que conhecemos. Sim. Se a gente não conhece, a gente não ama e acaba fazendo bobagens. E aí, aquilo que seria para nós caminho de salvação se torna caminho de perdição. E o pior, levamos outros a pecar. Outros nós levamos para o caminho errado. Desencaminhamos. Então, meus irmãos, é muita responsabilidade ser católico. É muita responsabilidade ser um ministro da Eucaristia. É muita responsabilidade ser um coroinha, um seminarista, um sacerdote. Vamos encarar isso realmente com toda a bagagem que isso nos traz. Porque Jesus, quando foi para a cruz, Ele não foi brincando, Ele não foi para aparecer, Ele não foi só para mandar uma mensagem, Ele foi para nos salvar. E isso, Ele pagou um alto preço. Então, se você não tem tempo de estudar, se você não quer estudar, meu irmão, você está perdendo muito tempo. Porque Deus deu o tempo dele todinho, Ele deu a vida dele todinha. A vida dele se esvaiou todinha nessa cruz, mas Ele ressuscitou. E Ele quer nos ressuscitar também. Ele quer nos levar para junto dele. Mas para isso, meus irmãos, nós temos que ter conhecimento profundo da sua vida, da vida daqueles que estavam com Ele, da vida dos santos, da vida dos que vieram antes, para que a gente tenha um conhecimento e parem de fazer tanta bobagem, porque Deus quer de nós o melhor. E o melhor é quando nós nos dedicamos. Quanto tempo você dedica à leitura da palavra de Deus? Quanto tempo você dedica à oração? Quanto tempo você dedica a escutar boas palestras de bispos, que são pessoas que realmente falam e ensinam dignamente, como Dom Adair, o Dom Henrique Soares, Padre Overlande. Vamos buscar padres que nos preencham realmente com sabedoria que vem do alto. Por quê? Porque nada mudou desde Pentecostes. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.